está em jogo, e por isso eu queria assistir esse debate, é provavelmente a eleição mais tensa desde a redemocratização, num processo que está escalando. Então vamos lembrar daquele meme do Homer Simpson, né? Mais tensa até agora. Mais tensa até agora, porque de fato tem muita coisa em jogo. Eu acredito que nós estamos num dos momentos cruciais da nossa república burguesa, da nossa democracia burguesa. O Bolsonaro flagrantemente é uma pessoa que não tem escrúpulos no sentido de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Altamente comprometido, sabe que saindo do poder ele pode inclusive ser preso, tem muito mais gente comprometida, seus filhos, generais, empresários. Então, é um castelo de cartas que pode ruir com a não eleição do Bolsonaro. E a gente sabe que ele vai fazer tudo para tumultuar o processo. Já fez durante o governo, está fazendo durante as eleições, utiliza de um expediente muito preocupante. Por quê? Porque um dos elementos centrais do bolsonarismo é justamente mexer com os sentimentos mais reacionários do capitalismo. A sociedade do capital ela é estruturada com base em muitos preconceitos que garantem a manutenção da ideologia da classe dominante, que, por exemplo, naturaliza a exploração, naturaliza o preconceito contra a mulher, contra a comunidade LGBT, contra o estrangeiro, contra o asiático, contra, enfim, o negro, a negra, o indígena. Esses estereótipos, na verdade, escondem o quê? A estrutura de opressão do capital. E o que o Bolsonaro faz, e o bolsonarismo, que é o fascismo do século XXI no Brasil, o que esse fenômeno político faz é justamente instigar aquilo de mais nojento que existe na sociedade. Aquilo que estrutura a sociedade, mas que tradicionalmente é escondido nos momentos de bonança do capital, né, que as pessoas sentem, são assim no seu interior, porque são estruturadas dessa maneira pela lógica do capital e pela sociabilidade do capital, mas sentem isso e fazem o quê? Escondem. O que o bolsonarismo fez foi aproveitar um momento mundial de tensionamento do capitalismo ocasionado pela sua crise prolongada e passou a exaltar aquilo que normalmente é escondido. E isso é o germe do fascismo. Por isso eu acho muito perigosa a nossa situação, porque há, pelo menos da população votante no Brasil, um número parelho. Tanto é que as eleições, que eu acredito que o Lula vai vencer, se vencer, será uma vitória apertada. Ou seja, daqueles que votam, nós temos quase a metade dos brasileiros seduzidos por essa ideologia extremamente danosa. Por que ela é extremamente danosa? O capitalismo em si já é altamente danoso. Acontece que há uma hipocrisia reinante na sociedade do capital que procura esconder a verdadeira face do capitalismo, que é essa face que se baseia na exploração do homem pelo homem. O que está em jogo agora é uma escalada de um processo onde o capitalismo deixa cair a sua máscara e se orgulha daquilo que é mais feio. Por isso é tão importante essas eleições. Eu não fico nutrindo nenhum tipo de grande expectativa de reverter os retrocessos dos últimos anos com uma eventual vitória do Lula. Entretanto, é fundamental derrotar o Bolsonaro para que a gente se coloque numa outra situação diante do bolsonarismo e para que assim possamos enfrentá-lo. Porque é urgente enfrentarmos o bolsonarismo. Nunca morreu tanto ativista, nunca se desmatou tanto, nunca a comunidade LGBT se viu tão ameaçada. Nunca tivemos tantos retrocessos. O bolsonarismo, além de tudo, tem a complacência da grande mídia que é sustentada pelo grande capital, que no final das contas não se incomoda com nada disso, porque isso não ataca o grande capital. Por isso, por exemplo, que o Bolsonaro pode movimentar bilhões para o orçamento secreto, por exemplo, colocando em risco programas históricos como o de atendimento aos portadores de HIV no Brasil, que agora estão tendo dificuldades de conseguir os seus remédios.
O Bolsonaro cortou a verba para a construção de creches. A gente sabe que uma das coisas mais importantes para a classe trabalhadora mais proletarizada é a disponibilidade de creche. Como que a mãe de família vai trabalhar se ela não tem onde deixar a sua criança? Então vejam, tudo isso foi cortado para abastecer os bilhões do orçamento secreto que Bolsonaro mente que não foi ele que instaurou, que potencializou e que está utilizando como uma ferramenta histórica para a compra de votos. Algo inigualável, que fez aquilo que é chamado de mensalão ser considerado, em comparação, dinheiro de pinga com o que é esses rios de dinheiro do orçamento secreto.